Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos falar nesse vídeo sobre o Daniel Alves, que se redeclarou São Paulino e deixou a torcida alvoroçada com o assunto e falou sobre a sua saída do clube. Vamos falar do Nicão, do Atlético Paranaense. Ele tem 11 propostas na mão e uma delas é do São Paulo. Vamos falar do Petros, o pai de família. Ele que está livre no mercado e está sendo oferecido para o Palmeiras, Santos, Corinthians e para o São Paulo também. Vamos falar do movimento hashtag Separa São Paulo, é aquele movimento que fala sobre a separação do futebol, do clube social, primeiro passo para a profissionalização, transformar o clube em uma empresa. E vamos falar que o Muricy falou sobre o futuro do Benítez, e esse assunto do Benítez eu vou ter que falar com calma. Porque a gente vai acabar voltando no assunto de Crespo, de quando jogava com 3 zagueiros, o porquê ficou fora. Enfim, vamos descobrir se o Benítez fica ou não para 2022, nas palavras de Muricy. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net. Agora, bora falar de notícia? Galera, é o seguinte, Network BG, 3.000 canais livres, todos os jogos do São Paulo, seu notebook, celular, Smart TV, na sua TV comum, na TV Box, onde você estiver. R$ 29,90 por mês. O link vai estar aqui embaixo, você pode testar gratuitamente. Não gostou? É só parar de usar. Não precisa pagar se não curtir. Mas clica aqui embaixo e faz um teste, fechou? Agora, galera, bora falar primeiramente sobre o Nicão do Atlético Paranaense. Peguei aqui um pouquinho dos números do jogador lá no Furacão, que nos fazem até pensar se a gente não investiu demais no nome errado do Furacão, né? Investimos 26 milhões de reais pelo Pablo, que na época ainda tinha um contrato longínquo com o Atlético Paranaense. Olha aí o resultado que tá dando, ninguém tem mais paciência com o nosso camisa 9, que já foi apresentado por Luiz Fabiano, por tantos nomes, e tá aí. Enfim, isso fica para outro vídeo. Nicão do Atlético Paranaense, nessa temporada tem 39 jogos, 8 gols, 9 assistências. Na temporada passada, 38 jogos, 9 gols, 7 assistências. Tem contrato até dia 31 de dezembro de 2021. Você viu que são excelentes números dele nas últimas 2 temporadas. E a diretoria do Furacão procurou o jogador e falou, ó, a gente quer renovar. A gente quer dar um aumento salarial para você, a gente quer que você fique. Ele é considerado a maior base técnica de todo o elenco. O Atlético Paranaense considera que se ele deixar o elenco, vai sofrer bastante no próximo ano. Só que o Nicão falou, não, ó, aqui o meu tempo já deu, tá na hora, eu considero vocês muito grande, eu tenho uma grande história aqui, mas tá na hora de eu ir pra um time gigante, de eu ir pra um lugar melhor pra mim, de eu voar asas e voar. Ele tem 11 propostas do Nicão, tem propostas de fora do país também, proposta da Arábia, proposta da China, proposta da Europa, só que ele tem proposta também do São Paulo, do Corinthians e do Grêmio. Não tenho detalhes da proposta dele sobre valores. Empréstimo não é porque o salário. Porque o contrato dele tá finalizando agora em dezembro, então ele tá livre, vai ficar livre a partir de janeiro. Mas vamos ver, é um dos nomes que podem pintar aí para janeiro de 2022. Gostaria da sua opinião aí nos comentários, o que você acha do Nicão. E lá no SPFC.net fazer uma matéria especial sobre as temporadas dele, para você conhecer melhor o jogador, se você não acompanhou as últimas 2 temporadas. Acho difícil, né? Vamos falar agora do Daniel Alves. Daniel Alves fez aquela brincadeira lá no Instagram, que coloca aquela caixinha de perguntas, e o pessoal vai mandando pergunta e ele ia escolhendo que pergunta que ele queria escolher. E aí eu acho que ele fez de propósito, que ele começou a pegar perguntas para responder que eram de São Paulinos. Perguntaram para ele qual era o time que ele torcia. Começou aí toda a história, né? E ele falou, eu sou o São Paulino, botou uma foto dele com a camisa do São Paulo jogando. Imagina se não fosse. E aí, uma outra caixinha de perguntas, perguntaram para ele se ele tinha mágoas do São Paulo, se ele saiu chateado. Primeiro, o torcedor que pergunta um negócio desse, eu quero pegar pelo cabelo e, sei lá, limpar o carpete com a cara, porque é a gente que tem que estar magoado com o cara, não é o cara que tem que estar magoado com a gente. Sim, teve um erro, condição financeira e tudo mais, não se entenderam lá dentro. Mas, pô, no final das contas ele vai receber. Ele falou, Mauro, ele também não foi um cara profissional do jeito que ele reagiu. Enfim, fogo. E ele falou o seguinte, falou que ele não guarda a mágoa do São Paulo, que ele jamais jogaria num Corinthians, num Palmeiras, num time rival nosso, que tem todo um respeito pelo clube, e que no São Paulo existem seres humanos como existem em todos os lugares, e que os seres humanos erram.
e por isso ele não sai chateado. Lembrando que ele saiu daqui por uma rescisão, ele teve uma rescisão contratual por uma dívida de 18 milhões de reais que estava acumulado pela diretoria. Aí eu acho que já tem um erro da diretoria que não trabalhou marketing, etc, etc. Mas esses 18 milhões viraram 24 milhões na hora da negociação. E a partir do ano que vem o São Paulo vai passar a pagar por 5 anos 400 mil reais por mês para ele. Quantos jogadores não davam para pagar? Enfim, eu não vou falar que foi gestão Leco, porque o Casares participou dessa gestão Leco no conselho de administração ali tomando decisões. Então, assim, ambas as gestões na conta de vocês, viu? Na conta de vocês, história estranha. Vamos falar do Petros, do pai de família. O pai de família teve uma passagem aqui no São Paulo de 2017 a 18, ficou famoso porque teve muita garra para lutar naquela época contra a zona de rebaixamento, contra o rebaixamento que São Paulo quase aquele ano caiu, mas somos incaíveis. Ficou muito famoso por causa daquela declaração no jogo São Paulo e Bahia que ele foi provocado e depois falou, olha, como é que um rival vem provocar a gente, nós que somos pais de família, o cara fala que vai atropelar a gente, e aí passou a ser chamado de Petros pai de família, foi embora na metade do ano de 2018, foi lá pra Arábia, na época foi pago 21 milhões de reais pelo Petros, ele ficou no Al Nassr. Fez 101 jogos lá, 14 gols. Aqui no São Paulo foram 52 jogos por 1 gol. E agora ele está sem clube. O Al Nassr liberou ele porque falou, ó, a gente tá com um estrangeiro aqui. No limite de estrangeiro nosso, você acaba ficando de fora do planejamento. Então ele tá livre no mercado. Você gostaria do Petros no São Paulo novamente? Lembrando que no vídeo de ontem a gente contou que o William Arão era um dos nomes que o Rogério Ceni estava indicando pro São Paulo. O Petros tá com 32 anos. O Arão tá com 33. A diferença é que o Arão não está livre no mercado também, é um valorzinho um pouquinho a mais. Quero suas opiniões nos comentários. Eu já deixo minha opinião que eu gostava muito do Petros como liderança dentro do vestiário, mas eu não gostava muito dele em campo, não. Respeito. É minha opinião. O Muricy deu uma entrevista no Mesa Redonda e falou sobre o Benítez. Ele falou também sobre o Thiago Volpe, isso fica para um outro vídeo, porque não foi, nossa, que declaração. Mas ele falou sobre o futuro do Benítez. E aí, nesse momento, a gente acaba lembrando um pouquinho do porquê o Crespo caiu. É impossível não ver essa declaração e não se tocar. Ele falou assim, olha, o Muricy falou, o Benítez teve um bom começo, sofreu com lesões aqui no São Paulo, precisou ficar bem 100% e ainda não chegou nesse 100% até hoje. Por que ele precisa ficar bem 100%? Para conseguir desenvolver em campo, porque num sistema com 3 zagueiros, o meio-campo era muito solicitado, o campo ficava grande demais para ele conseguir correr, e ele não tinha forma física para atuar num esquema tático de 3 zagueiros. Por isso ele acabava ficando de fora. Ele não tinha essa corrida para 90 minutos de jogo ida e vinda. Enfim, o campo ficava grande, palavras do Muricy. E aí agora ele está na mão do Rogério Ceni. Se ele render com esses novos esquemas táticos que o Rogério Ceni está trazendo, com essas novas variações, pode ser que em dezembro o São Paulo aceite pagar os 17 milhões de reais, mas para isso outros jogadores terão que sair do elenco, porque está aí 17 milhões em contrato se o São Paulo quiser renovar com o Independiente e comprá-lo, né? Porque provavelmente não querem renovar o empréstimo. Ficou para dezembro essa decisão do futuro do Benítez. Agora, gente, só falando rapidinho, coloca aí embaixo nos comentários o que vocês acham sobre o Benítez, sobre essa declaração do Muricy. Hashtag Separa São Paulo, tá em alta lá no Twitter. Tem um grupo de pessoas, associados do clube, alguns eu até conheço. Influenciadores também estão falando isso e estão cobrando o presidente do conselho, que é o Outem, sobre o Separa São Paulo. Tem gente que vira e mexe me coloca aí nos comentários lá, ela fala sobre o projeto de clube, empresa e tudo mais. Quero saber aí embaixo nos comentários o que você conhece desse assunto, o que você tem dúvida desse assunto. É um movimento pequeno ainda, que estão pedindo para o São Paulo voltar a estudar. É um estudo, bom, que estava no nosso estatuto, a gente não deveria estar cobrando algo que está no estatuto, mas enfim, a separação de São Paulo para ter um primeiro passo de profissionalização do clube. Quero saber o que você sabe sobre esse assunto aí embaixo nos comentários e aí eu falo melhor nos próximos vídeos. Fechou? Grande beijo para todo mundo.